vivo com os detalhes do caso. Bom dia, Bittencourt. Esse policial já foi preso, Bita. Excelente dia para você, Dudu Camargo, e a todos que nos acompanham por todo o Brasil. Policial, sim, o Alessio José, o cabo da Polícia Militar, já teve a prisão preventiva decretada, segue preso na zona norte da capital paulista, um caso que chocou todo o país. Novembro do ano passado, de acordo com a versão deste policial militar, ele foi acionado para ir até um determinado local. Lá chegando, foi interceptado por 6 homens. Houve confronto, de acordo com a versão do cabo Alessio, e ele acabou atirando. O disparo acabou acertando a nuca do estudante do Luan, que infelizmente morreu na hora. Na delegacia ele alegou que houve uma troca de tiros, mas não apresentou a arma do crime. A família questionou e agora, desta vez, a justiça decretou a prisão preventiva dele e ele segue preso. Dudu. Você acompanha imagens da época, a região, é claro, foi inclusive feito até reconstituição na época. Enfim, a família conversou com a gente. Daqui a pouquinho, se puder recuperar a entrevista com a família na época, nós vamos colocar em uma reportagem sobre esse caso, que, é claro, trouxe muita revolta para a família e para quem acompanha, até porque foi comprovado, a justiça sendo feita, o policial realmente foi culpado e matou esse garoto por engano. Menino de 14 anos perdeu a vida e o futuro foi interrompido por conta desse tiro que foi enganoso. 6:03 do relógio, atenção, notícia urgente. Morreu há pouco o jornalista Otávio Frias Filho, diretor de redação do jornal Folha de São Paulo. Ele lutava contra um câncer no pâncreas desde o ano passado. A Fernanda Trigueiro tem as informações direto do hospital. Fernanda, ele lutava contra um câncer, é isso mesmo? Agora já confirmada a morte dele, não é isso? Bom dia. Bom dia, Dudu, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Primeiro Impacto. Morte confirmada, viu, Dudu? Foi por volta das 3h20 da manhã. O Otávio Frias Filho estava internado aqui no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, fazendo um tratamento contra o câncer no pâncreas. Ele que foi diagnosticado com a doença em setembro do ano passado e desde então vinha lutando aí contra o câncer. O velório e também a cremação, ele vai ser cremado, já foi divulgado aí pela imprensa. O velório começa às 11h30 da manhã no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, aqui na Grande São Paulo. E a cerimônia de cremação, Dudu, será às 2h da tarde de hoje. É claro, a família muito abalada, ainda não falou com a imprensa, nenhuma nota foi divulgada aí em relação ao falecimento dele, mas é uma grande perda aí para o jornalismo brasileiro. Otávio Frias Filho comandava um dos principais jornais aqui do país há 34 anos e é considerado aí uma pessoa importante que modernizou o jornalismo brasileiro. Obrigado, Fernanda, pelas informações. Vem cá, a polícia prendeu, olha, um criminoso suspeito de espancar uma comerciante de 66 anos no centro de São Paulo. Isso aconteceu durante um assalto, veja só. Você relembra agora as imagens de câmeras de segurança que mostram essa comerciante sendo agredida. Além das agressões, ela também foi roubada. Uma grande quantia em dinheiro foi levada dessa comerciante e a suspeita é grande de que funcionários da comerciante tinham informações privilegiadas, se reuniram com essa quadrilha e cometeram essas agressões e o roubo a essa comerciante quando ela estava próximo deste local aonde ela tem o comércio. As câmeras de segurança na época registraram mais de 8 minutos de agressão. Outros 3 homens também estão detidos, envolvidos nesse caso. A polícia acredita que a quadrilha é especializada em roubar orientais. Eu vou direto com a Mônica Simões, que tem detalhes da prisão de mais um suspeito envolvido nas agressões e no roubo a essa oriental aqui em São Paulo. Mônica, é com você. Bom dia, Dudu. 4 pessoas foram presas, acusadas de participação no caso de espancamento de uma idosa chinesa de 67 anos. O último a ser preso foi Micael da Cruz, de 32 anos. A polícia chegou até os bandidos depois de investigações. Eles são acusados de fazerem parte de uma quadrilha especializada em roubos de comerciantes. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre esse caso. É com você, Dudu. Combinado, Mônica, já já você volta, porque agora eu trago cenas de uma guerra urbana sem fim.
2 homens do Exército morreram e outro ficou ferido durante uma operação das Forças de Segurança no Rio de Janeiro. Veja só, são os primeiros militares mortos em operação desde o início da intervenção federal no Rio. Os veículos das Forças Armadas começaram a cercar os complexos do Alemão, da Penha e da Maré ainda de madrugada. Os primeiros confrontos ocorreram já nas entradas das favelas. 5 suspeitos acabaram mortos. 2 homens das Forças Armadas também morreram no confronto. É o cabo Fabiano de Oliveira Santos, de 36 anos, e o soldado João Silva, de 21, 2 que perderam a vida nessa guerra urbana que parece não ter fim lá no Rio de Janeiro. E olha, informação que acaba de chegar. Seguem presos os policiais militares que foram flagrados espancando um vendedor ambulante aqui em São Paulo. As imagens e a cena chega a revoltar e a entristecer, porque dá vontade da gente chegar ali no meio e afastar os policiais desse homem que covardemente foi humilhado e também foi agredido. A repórter Márcia Dantas, ao vivo, traz os detalhes desse caso revoltante. Ô Márcia, os policiais foram presos, você tem informação se eles prestaram depoimento, justificaram com algum depoimento essas agressões? Márcia Dantas, bom dia. Oi, Dudu, bom dia para você, bom dia a todos. 2 policiais militares estão presos na cavalaria da PM, é um soldado e um cabo, e outros 8 já foram afastados do serviço nas ruas, viu, Dudu? A polícia tem 40 dias para concluir esse inquérito que vai apurar a conduta dos PMs que participaram dessa fiscalização na região central de São Paulo na madrugada do último domingo. Durante essa ação, o vídeo foi feito e comprovou aí que os PMs agrediram os ambulantes, também humilharam, xingaram, usaram cacetete para fazer as agressões. Os ambulantes registraram um boletim de ocorrência, foram até o IML também para fazer um exame de corpo e delito e comprovaram realmente que estavam cheios de hematomas nas costas, nos braços, e por isso os 2 foram presos preventivamente, vão ficar 5 dias na cavalaria até que a polícia decida realmente para onde eles vão. Já os outros 8 apenas estão afastados em serviços administrativos até que o inquérito seja concluído, Dudu. A Polícia Militar informou que não compactua com esse tipo de ação, que quer reprimir esse tipo de ação e que, na verdade, a polícia teria todo um histórico aí para seguir durante essas fiscalizações, recebe um treinamento para agir diferente, né, com uma conduta diferente em relação a essas ações, por isso eles devem ser punidos, Dudu. Lembrando que o corpo desse ambulante ficou marcado por conta dessas agressões. Ele mostrou a nossa equipe de reportagem, inclusive nós vamos conferir agora melhor esse vídeo que mostra as agressões, inclusive com o áudio, para você ver o que os policiais disseram enquanto batem nesse ambulante. Vamos ver. Não, pegaram ele com o carrinho irregular, então correu com o carrinho e derrubou o carrinho. Daqui a pouco a reportagem completa. Foram divulgadas imagens de câmeras de segurança que registraram a morte do bancário durante um assalto que aconteceu. Ele saía de um shopping na Grande São Paulo. Quem vai trazer todas as informações já acompanhou o caso desde ontem é o repórter Marcelo Bittencourt. Ô Bita, você tem a informação se a polícia já tem a pista que vai levar até os criminosos? Olha, Dudu Camargo, a polícia já está muito perto desses criminosos. Inclusive ontem nós adiantamos em primeira mão as imagens que a polícia já estava atrás. Nós conseguimos também, ela foi disponibilizada essa imagem, mostra aí a ação dos criminosos. A perícia quer saber agora se o motorista, o bancário, o Rogério Gama, ele teria reagido ou tirado o pé do acelerador e o carro acabou arrancando. O que se sabe é que o bandido acabou atirando no peito da vítima, que morreu no hospital. A polícia também já sabe que após 4 horas após matar esse homem, os bandidos voltaram a cometer um crime no centro de Cotia.
eles estão sendo investigados, agem com uma motocicleta branca. Já se tem informações que eles cometeram vários crimes pela região e a polícia está muito próxima de identificar e prender esses criminosos que estão aterrorizando a região da Granja Viana, Cotia e Zona Oeste de São Paulo, Dudu. Marcelo Bittencourt, dois criminosos então que a polícia tá buscando, e essa moto já foi identificada através das imagens que a polícia já tem? A polícia já tem identificação, sim, dessa motocicleta, já tem informações, inclusive, da região onde eles costumam agir. A população está aterrorizada, são vários roubos ali na região e a polícia já tem pistas que possam levar até esses criminosos, Dudu. Obrigado, Bittencourt, pela atualização. E olha, uma operação da Polícia Civil aqui na Grande São Paulo acabou com uma quadrilha que roubava e desmanchava veículos em 4 cidades do estado. Fernanda Trigueiro, que operação foi essa? E conta os detalhes do saldo dessa operação pra gente. Dudu, a Operação Pantanal aí da Polícia Civil aconteceu aqui na capital, também em Guarulhos, Jundiaí e Santo André. 80 policiais participaram dessa ação para cumprir aí 19 mandados de busca e apreensão. 10 pessoas foram presas, Dudu, 3 continuam foragidas. Essas 13 pessoas foram identificadas depois de 1 ano de investigação da Polícia Civil e elas agiam em uma área no Jardim Pantanal, numa comunidade ali no Jardim Pantanal, na zona leste da capital. Por isso, então, do nome dessa operação. Nessa área, a polícia localizou um local onde esses criminosos faziam os desmanches dos veículos e também armazenavam peças e equipamentos já prontos para serem revendidos, Dudu. Entre todo esse material apreendido, foram 19 mandados de busca e apreensão. A polícia encontrou aí peças de carros, inibidores de sinal, arma de fogo e também carga roubada. Mas a operação, como eu falei, não foi finalizada, ela continua, porque das 13 pessoas, aí apenas 10 foram presas, então 3 continuam foragidas e a polícia continua trabalhando para conseguir finalmente, Dudu, acabar aí com essa quadrilha. Pelo trabalho da polícia, 10 pessoas presas, faltam 3 ainda nesta operação nomeada como Operação Pantanal. Tá aí as imagens de alguns presos chegando à delegacia, depois prestando depoimento, acompanhados dos policiais. 6h14, ônibus incendiado, me abre a imagem, ônibus, a informação que chega é que esse ônibus foi incendiado por vândalos durante um protesto em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos 8 criminosos colocaram o veículo atravessado na pista e colocaram na sequência fogo na rodovia Rio Santos. Não há informações sobre o motivo da manifestação, ninguém ficou ferido. O trecho da rodovia chegou a ser totalmente interditado durante o incêndio. Você acompanha a imagem, olha, fumaça forte no local, fogo intenso. Daqui a pouquinho os detalhes, porque vai ser investigada essa situação para a polícia, para saber o que de fato levou esses vândalos a colocarem fogo nesse ônibus. A gente segue acompanhando o caso. E olha, atenção, sirene tocando, porque a polícia prendeu um homem suspeito de assaltar casas e bancos aqui em São Paulo. Na casa dele, os agentes encontraram até uma lixeira onde o criminoso escondia, sabe o quê? Uma câmera para monitorar as vítimas. Ananda Vasconcelos, bom dia. Bom dia, Dudu. O criminoso de 42 anos foi encontrado dentro da própria casa na Vila Sônia, zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, ele usava uma câmera escondida que ficava dentro de uma lixeira para vigiar as vítimas. As imagens eram transmitidas ao vivo. Os agentes ainda encontraram equipamentos para detectar metais, um amplificador de ruído usado para abrir cofres e até uma câmera flexível com luz que permite olhar dentro de compartimentos. A polícia desconfia que, além de roubar casas, o homem também era especialista em assaltos a bancos. O preso vai responder por associação criminosa e furto. De São Paulo, Ananda Vasconcelos para o Primeiro Impacto.
Obrigado, Ananda. E olha, ontem a gente mostrou aqui no Primeiro Impacto, em primeira mão, um tiroteio que aconteceu logo cedo no Rio de Janeiro. O confronto terminou com 6 pessoas mortas. Segundo a polícia, os 6 mortos eram bandidos. Outros 3 criminosos ficaram feridos. E mais gente também ficou ferida nessa confusão porque um policial militar foi baleado na perna durante esse tiroteio. Uma passageira desse ônibus que passava pelo local se feriu também com os estilhaços do vidro. Os ônibus aí que trafegavam por essa região, eles levavam, um deles inclusive levava 38 passageiros e foi atingido por mais de 15 tiros. Imagine se todos esses tiros aí pegassem todo mundo dentro do ônibus. A tragédia poderia ser ainda maior. Os 2 carros que os criminosos usaram também ficaram crivados de bala. A polícia apreendeu 4 fuzis, 4 pistolas e 2 granadas, armamento pesado utilizado por esses criminosos que foram mortos nessa troca de tiros lá no Rio de Janeiro ontem. Acompanhamos ao vivo essa história. Esse tiroteio aconteceu no acesso à ponte Rio-Niterói e a quadrilha era do Complexo da Maré, que fica na zona norte da capital. A violência cresceu em Niterói nesse ano. O número de roubos subiu quase 34%. E o de ataques a pedestre subiu mais de 42%. É a violência que cresce no Rio de Janeiro, que cresce em todo o país. Acompanhe agora também que o Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo denuncia a falta de profissionais no estado e afirma de forma gravíssima que muitas delegacias estão sucateadas. É denúncia desse delegado que eu trago agora em destaque. Para piorar a situação, um fenômeno antes impensado agora está virando rotina: a invasão de bandidos a delegacias. Veja os detalhes direto. Repórter Antônio Petrin, reportagem especial, denúncia na tela. Em pouco mais de um mês, 4 delegacias foram invadidas em São Paulo. Em São Bernardo do Campo, os criminosos levaram armas, munição, coletes à prova de balas, celulares e uma grande quantidade de drogas. Em São Lourenço da Serra, a 50 quilômetros da capital, o furto aconteceu também num final de semana, quando a delegacia estava fechada. A Secretaria de Segurança Pública não informou o que foi levado. Em Nazaré Paulista, no interior do estado, o DP da cidade foi atacado 2 vezes. A última invasão aconteceu enquanto os policiais saíram para atender uma ocorrência. Os bandidos atearam fogo em documentos e levaram um colete à prova de balas. Se a intenção foi cessar nosso trabalho, é que agora nós vamos redobrar a nossa atividade e em breve acredito que eu estou esclarecendo esse crime. Para o Sindicato dos Delegados de São Paulo, a ousadia dos criminosos tem relação com o sucateamento da Polícia Civil Paulista gerado pela falta de investimento do governo. Principalmente nas delegacias de periferia, já são visíveis os sinais da falta de manutenção. Boa parte delas fecha no final de semana. Nessas delegacias que foram invadidas, não existiam policiais ali dentro trabalhando, pois não existem policiais. Existe um déficit que supera 13 mil policiais. Desde 2013, o governo do estado de São Paulo não realiza concursos públicos para admitir novos policiais civis. Ou seja, nos últimos 5 anos, a Polícia Civil, além de não contratar ninguém, ainda perdeu contingente, porque muitos agentes nesse período ou se aposentaram ou morreram, e essas vagas não foram repostas. O quadro da Polícia Civil definido pelo governo de São Paulo é o mesmo desde 1994, quase 42 mil vagas. Mas hoje o efetivo não chega a 29 mil, ou seja, existe uma defasagem de 13.500 policiais civis. 40% dos municípios do estado já não tem mais delegado. E isso tem provocado acúmulo de função e excesso de trabalho. No ano passado, tivemos um delegado de polícia com mais de 25 anos de carreira que morreu terminando seu plantão de quase 12 horas e se direcionando para outra unidade numa distância de 120 quilômetros, e ele morreu na direção nesse trajeto. Por quê? Porque ele estava acumulando 3 ou 4 delegacias. Enquanto o salário não acompanha a carga de trabalho na Polícia Civil, a criminalidade cresce assustadoramente. No estado de São Paulo, o delegado de polícia recebe aproximadamente 40% do que recebem outros delegados de polícia de outros estados.
Olha, em relação ao que a reportagem trouxe, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo contestou as informações do Sindicato dos Delegados de Polícia. O órgão afirma que foram abertos concursos públicos para a Polícia Civil desde 2013 e atualmente estão em andamento concursos com 2.750 vagas para diversas carreiras. Afirmou também que 5.806 policiais civis foram contratados desde 2011 no estado e mais em 2017, mais de 18 milhões de reais foram repassados aos cofres da Polícia Civil para a modernização das delegacias, coisa que o sindicato aí dos delegados desconfiam e discordam dessa situação toda. São 6h22 do relógio, a gente vai girando a informação, porque tem muita informação chegando. O que é agora? Tem imagem chegando, tem flagrante chegando. O que é agora, hein, Eric? O que é agora? O que tem mais de informação? A polícia está investigando se uma grávida de 20 anos encontrada morta no litoral de São Paulo foi assassinada pelos patrões. A grávida é essa. Essa mulher, inclusive, o filho que ela esperava, segundo informações, era do padrinho dela, o patrão, que matou ela. Você vai entender essa história. Os suspeitos foram presos quando tentavam receber o seguro de R$260 mil em nome da vítima. As informações direto ao vivo, Fernanda Trigueiro. Que confusão essa história, tá dando pano pra manga. Eles continuam presos. Qual a novidade de ontem para hoje desse caso, Fernanda? Pois é, Dudu, que história misteriosa, né? Esses dois, o casal, a mulher de 41 anos e o homem de 47 anos, não tiveram o nome divulgado. Eles se diziam padrinhos aí da jovem Átila Arruda Barbosa, de 20 anos, ela que foi encontrada morta em uma praia em Mongaguá, aqui no litoral sul de São Paulo. Isso foi em julho, Dudu. A morte, o corpo tinha sinais de afogamento, mas segundo a polícia, o casal simulou isso. E quem teria mesmo afogado a jovem seria aí o padrinho dela. Ele, num dia de nevoeiro, acabou afogando a jovem, simulou que ela tivesse se afogado, mas tudo isso, Dudu, tinha um objetivo. O casal queria ficar com o seguro de vida dela no valor de R$260 mil. Quem fez o próprio seguro foi este casal e a beneficiária era a mulher de 41 anos. Os dois estão presos, tiveram a prisão preventiva decretada e agora a polícia investiga o caso. Segundo o delegado, há suspeita também de que esse casal participava de rituais satânicos e a morte da jovem Átila seria aí mais uma parte desse ritual. Ela teria que entregar 2 filhos a este ritual satânico e, de acordo com o IML, ela estava grávida de 3 meses. E o padrinho dela disse aí aos policiais que o filho era dele. Ele disse, inclusive, para o delegado que seria um combinado, já que a mulher dele não teria condições de engravidar, então a Átila estava grávida para dar o filho a ele. Mas, Dudu, a família da Átila nem foi avisada sobre a morte da jovem. Ela, que é de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia, não morava aqui. Ela veio até aqui para trabalhar numa vaga de transportadora que foi indicada aí por esse casal. Esse casal ofereceu a vaga de trabalho como uma grande oportunidade de vida e também disse que daria um lugar para ela morar. A família da Átila, ela desapareceu aí desde julho, começou a achar muito estranho e foi até a cidade de Itanhaém, onde ela morava, aqui no litoral paulista, para saber o que tinha acontecido. Foi aí que a família descobriu que ela estava morta, Dudu. A mãe da Átila acredita que ela era alva e era vítima de abuso sexual deste homem e que ela era mantida em cárcere privado. O que eles não falam, né? Eles falam que ela era como se fosse uma afilhada. A história realmente é muito misteriosa. A polícia investiga aí o que aconteceu, mas, segundo a polícia, há suspeita, então, de que ela tenha participado aí de um ritual satânico e também, Dudu, segundo o delegado, ela pode ter sido intoxicada antes de ser afogada, viu, Dudu? Puxa, uma história macabra, Fernanda Trigueiro. Inclusive o delegado que cuida do caso falou com a nossa equipe. Vamos ver o que ele disse. Preste atenção, você de casa, no depoimento do delegado que segue investigando o caso. Na tela. Foram identificados essa substância na boca e na cavidade abdominal, estomacal.
Não se sabe ainda qual substância é, nós estamos aguardando. O que ficou evidente é que provavelmente ela queria desistir. Eu já havia, por exemplo, conversações, ela desistindo com outras duas interlocutoras, que nós também já sabemos quem são, ou seja, se porventura ela desistisse, provavelmente ela teria que pagar com a vida. 6h26 o relógio, muito obrigado a você que chega à tela do SBT. Presta atenção nessa história. Um caminhoneiro foi baleado por um PM na porta de casa em São Paulo, mas eu vou explicar porque tem justificativa. Esse PM chegou na frente da residência e percebeu que estava tendo uma briga entre esse caminhoneiro que estaria embriagado e a esposa dele. O PM foi tentar defender a mulher. O que o caminhoneiro fez? Ergueu uma faca para o PM. O PM atirou contra o caminhoneiro e acabou não só baleando, mas tirando a vida desse caminhoneiro. Segundo os agentes, o motorista do caminhão pegou uma faca e ameaçou esse policial. Vamos saber o que de fato aconteceu? Reportagem é dela, Mônica Simões. É o caso que a gente traz a partir de agora para vocês. O caminhoneiro Luiz Domingos dos Anjos, de 51 anos, morreu com um tiro no abdômen ontem por volta das 6 horas da tarde, no bairro Jardim Rochidale, em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, ele teria chegado alcoolizado em casa e a mulher dele o deixou trancado para fora. Nervoso, Luiz teria jogado pedras e pedaços de pau no portão. Com medo, a esposa acionou a PM, que chegou no local e encontrou o caminhoneiro fora de controle, com uma faca na mão. Os policiais tentaram acalmar o homem, mas não adiantou. Luiz ameaçou os PMs com uma faca, que revidaram com golpes de cacetete. Mesmo assim, Luiz não teria se acalmado. Ele tentou acertar um dos PMs com a faca. Nesse momento, um outro policial atirou. O tiro acertou o abdômen dele. Luiz chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A família contesta a versão da polícia. De acordo com parentes e amigos, Luiz não ameaçou os PMs em nenhum momento e teria pegado a faca apenas para colocá-la no chão. Ele falou assim, não, vamos conversar, eu quero que só conversar. Não, soltar a faca para nós conversar. Ele não quis soltar a faca. Aí quando ele foi soltar a faca, o outro policial que estava distante já pegou e atirou na barriga dele. A delegacia que investiga o caso abriu um inquérito para apurar se os policiais agiram em legítima defesa ou se foi abuso de autoridade. De Osasco, Mônica Simões, para o Primeiro Impacto. Olha, ainda sobre esse caso, a repórter Márcia Dantas, ao vivo, nesse momento está em frente ao IML, onde o corpo do caminhoneiro está. Ô Márcia, explica uma coisa, a situação ficou polêmica, porque a família diz que o homem não teria reagido. E mesmo assim a polícia teria atirado, esse policial teria atirado. Agora, a versão da polícia é de que a nossa reportagem, inclusive, ilustrou, de que ele teria jogado pedras, paus, enfim, levantado faca, enfim, de fato aconteceu. Márcia, esclarece melhor essa história pra gente. Olha, Dudu, aqui no IML a gente não tem certeza se o corpo já está também. A família não deu essa informação e eu tentei conversar com o rapaz que trabalha durante a madrugada aqui e ele disse que ainda não teria chegado o corpo do caminhoneiro Luiz Domingos dos Anjos, de 51 anos. Sobre a questão aí do que teria acontecido, existem sim duas versões, Dudu. A família contesta a versão da PM, diz que na verdade foi no momento em que o caminhoneiro teria colocado a faca no chão que o outro PM que estava fora dessa ação acabou atirando e acertou o abdômen do Luiz Domingos. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Já na versão da PM, o caminhoneiro chegou lá, estava completamente descontrolado, teria jogado pedras dentro de casa, a mulher não teria deixado ele entrar e por isso acabou chamando a polícia e quando os policiais chegaram, ele teria agido com muita violência, partido para cima dos PMs que não conseguiram controlá-lo. E aí, quando ele pegou a faca, o que foi que aconteceu? A PM acabou reagindo. Então, os policiais alegam legítima defesa. É isso que vai ser investigado agora, através de laudos periciais. Vai ser feita uma perícia no local também ali, para realmente saber o que de fato aconteceu e também ouvir a versão da família, de testemunhas. Agora, as testemunhas vão ser muito importantes nesse caso, né, Dudu, para saber realmente, a polícia vai investigar para saber quem teve culpa aí nessa história. Agora, a mulher do Luiz Domingos
Domingos está muito abalada, Dudu. Ela está se sentindo culpada por toda essa situação, porque, segundo a família, ele já tem um histórico de violência, o Luiz costumava beber, mas ela não queria que ele fosse morto. Ela queria apenas que a PM tivesse apaziguado a briga, tivesse levado ele para a delegacia, né, e não fizesse o que aconteceu, na verdade, né, Dudu? Ô, Márcia, a pergunta que eu te faço, esse policial que atirou e tirou a vida desse caminhoneiro, ele pode ser punido também? Pode sim, Dudu. Se a polícia observar que, na verdade, o tiro que ele deu não deveria ter sido um disparo já para matar, né? Poderia ter sido um tiro no braço, na perna, poderia ter sido um tiro para conter aquela situação. E não no abdômen, no tórax, que foi onde o tiro atingiu. Então, realmente, se a perícia comprovar que o disparo foi no local errado, que ele agiu de uma forma errada como PM, é claro que ele vai ser punido, pode ser afastado das atividades ou até ser expulso da corporação, né? Obrigado, Márcia, pelas informações. Vamos continuar, é claro, acompanhando esse caso de perto. São 6h32 do relógio e a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o acidente que acabou com a morte de um paraquedista. Ele morreu depois de cair em uma rodovia paulista e ser atropelado por um caminhão. Esse caso deu o que falar ontem porque é uma história que repercute, porque é uma história que chega a ser curiosa e ao mesmo tempo trágica. Porque ele estava praticando esporte, de repente caiu no meio da rodovia e teve ainda a má sorte do caminhão atropelar. E um colega do Diego Camargo Martins pulou junto com ele e filmou os últimos momentos do paraquedista. Foi o vídeo que a gente mostrou agora há pouco. Veja só as imagens a partir de agora na reportagem de Fernanda Trigueiro. Veja que a frente do caminhão ficou com as marcas do sangue. Caminhão que atingiu em alta velocidade o corpo desse paraquedista. Acompanhe, reportagem na tela, reportagem no ar. Essas são as imagens dos últimos momentos em vida de Diego, filmadas pelo paraquedista que saltou com ele. Diego solta as mãos do companheiro e parece realizar o voo normalmente. Mas em um determinado instante, ele faz uma manobra estranha e se vira no ar. Em seguida, parece tentar se recompor e voltar à posição inicial, mas perde o controle e começa a cair em alta velocidade. O companheiro percebe que houve algo estranho, mas não consegue ajudar. Ele até tenta achar o amigo, mas só consegue filmar a rodovia Castelo Branco, onde Diego caiu. O paraquedas reserva chegou a abrir, mas Diego morreu ao atingir um caminhão. As marcas de sangue ficaram na parte da frente do veículo. O farol direito foi completamente destruído com o impacto da batida. O motorista levou um grande susto. Eu estava vindo normal e de repente uma pessoa, né, cai em cima do caminhão, eu levei um susto. O caso foi registrado pela polícia como acidente, mas uma investigação foi aberta e as imagens do salto serão analisadas. Testemunhas também serão ouvidas. Para o policial rodoviário que atendeu a ocorrência, algo estranho aconteceu com o paraquedista. Eu tenho 27 anos de polícia, é a primeira vez que eu vejo uma ocorrência desse tipo. Diego Camargo Martins era considerado um paraquedista experiente. Tinha 37 anos e trabalhava como contador. Nesta segunda-feira, parentes e amigos foram até o cemitério da Quarta Parada, na zona leste de São Paulo, para se despedir. Todos, ainda muito abalados, não quiseram gravar entrevista. E olha, 2 homens do Exército infelizmente morreram e um outro ficou ferido durante uma operação das forças de segurança. Nesta segunda-feira, as mortes dos militares são as primeiras de integrantes das Forças Armadas desde o início da intervenção federal em fevereiro. Até os homens do Exército agora sofrem com a violência lá no Rio. Acompanhe essa guerra urbana, a reportagem acaba de ficar pronta e detalha a morte de 2 militares na tela. Só no final da tarde, os homens das Forças Armadas deixaram os complexos do Alemão, da Penha e da Maré, no Rio. Os veículos militares cercaram as comunidades durante a madrugada. Helicópteros sobrevoaram a região. Os primeiros confrontos ocorreram já nas entradas das favelas. Nestas imagens, bandidos aparecem carregando comparsas feridos durante os tiroteios. 5 suspeitos acabaram mortos.
2 homens das Forças Armadas também morreram. O cabo Fabiano de Oliveira Santos, de 36 anos, e o soldado João Vitor Silva, de 21. A morte dos militares são as primeiras de integrantes do Exército desde o início da intervenção federal no Rio de Janeiro, há 6 meses. Pelo Twitter, o presidente da República, Michel Temer, lamentou as mortes dos militares. Outro soldado, além de um mototaxista, uma mulher e um jovem de 17 anos, foram atingidos por balas perdidas. Eles foram socorridos e não correm risco de morte. Os tiroteios deixaram as ruas vazias e o comércio fechado. Crianças tiveram que se proteger no corredor de uma escola. Na saída das comunidades, os moradores eram revistados. No Complexo da Penha, uma família foi feita refém por traficantes que tentavam fugir da favela. Um casal e 2 filhos pequenos foram resgatados por policiais militares. Nesta foto, os bandidos aparecem presos no quarto das crianças. Eles infiltram nas residências, aterrorizam, tiranizam e, lamentavelmente, isso vai acontecer enquanto nós não conseguirmos trazer esses índices a patamares aceitáveis, né? Traficantes teriam mandado incendiar um ônibus na linha amarela, em resposta à ação dos militares. A via ficou interditada por 40 minutos. O trânsito também ficou fechado na linha vermelha, via expressa que corta favelas do Complexo da Maré. Ainda houve protesto de mototaxistas. Para dispersar os manifestantes, militares atiraram para o alto. Mais de 430 quilos de drogas foram apreendidos nas comunidades durante a operação. 36 pessoas foram presas e 24 armas foram apreendidas. Olha, atenção, imagens de câmeras de segurança, novas inclusive, podem ajudar a polícia a identificar os bandidos que mataram este bancário com um tiro no peito durante um assalto que aconteceu em Cotia, na Grande São Paulo. O Rogério Gama, de 35 anos, ele saía desse shopping com a esposa quando ele foi abordado por 2 criminosos que estavam nessa moto. Repare, ele entregou os pertences, mas se assustou e soltou o pé do freio. Isso aí desencadeou uma reação dos bandidos, que, é claro, atiraram. O carro andou alguns metros e isso foi o suficiente para que um dos bandidos atirasse na vítima, que é esse bancário que perdeu a vida. Os ladrões fugiram e até o momento não foram encontrados. Porém, a polícia, inclusive, já tem a identificação da motocicleta utilizada por esses 2 criminosos. Essa imagem ajuda muito a polícia. Na tela, os detalhes, reportagem no ar. A motocicleta em que os bandidos estavam foi flagrada em alta velocidade por essas câmeras de segurança. A poucos metros dali, o bancário Rogério Gama, de 35 anos, e a mulher foram abordados na saída deste shopping. Eles passaram no shopping e deixaram o carro na rua, né? E foi nesse momento que eles estavam voltando que eles foram abordados. Os criminosos levaram celulares e o dinheiro do casal. Rogério não reagiu, mas assustado, soltou o pé do freio. Como o carro é automático, o veículo acabou indo para a frente. Foi aí que o garupa virou e atirou. O disparo atingiu o peito de Rogério, que não resistiu. Depois da morte do bancário no domingo, o policiamento da região foi reforçado. Mesmo assim, a população está revoltada. Quem mora ou trabalha no bairro garante, assaltos fazem parte da rotina. Só Deus por nós, porque a gente não tem policiamento, a gente não tem segurança nenhuma. A gente tem segurança absolutamente nenhuma, nem de dia, nem de tarde, nem à noite. O perigo maior é esse pedaço aqui, porque às vezes a pessoa deixa de pagar R$7 para estacionar, ficar tranquilo lá dentro, deixa aqui. Aqui é escuro, é um local, né, baldio. A polícia confirma que já havia feito reuniões com moradores do bairro, alertando sobre o perigo da região, especialmente aos motoristas que param o carro aqui na rua, ao invés de entrar no estacionamento do shopping. Os investigadores já sabem que 4 horas depois de atirar em Rogério, os mesmos bandidos participaram de outro roubo no centro de Cotia. Até agora, ninguém foi identificado. Esses casos motoqueiros são difíceis também de identificação, porque normalmente eles estão de capacete, né? Então você acaba detendo eles em uma ação criminosa. E ninguém reagiu, né? Mas a gente sabe que a violência, né, não tem limite, né?
6h40 no relógio, de olho na informação. E é notícia urgente que chega. A Polícia Civil acabou com um esquema de desmanche de veículos e prendeu 10 pessoas da Grande São Paulo. Veja a quantidade de equipamentos desses carros que eram desmanchados desse local. A polícia, inclusive, nomeou essa operação como Operação Pantanal, porque aconteceu em uma região nomeada como Pantanal aqui em São Paulo. Lembrando, 13 mandados aí de prisão expedidos, mas apenas 10 presos, ou seja, faltam 3 ainda para irem para a cadeia. Se acompanha as imagens, inclusive, deles chegando à delegacia, que a nossa equipe acompanhou. São 6h41. Sobre esse assunto direto, a repórter Mônica Simões tem as informações do caso. Reportagem na tela. Olha os presos chegando na delegacia, prestando depoimento. Ô, Mônica, roda a reportagem dela. Fim da linha para uma quadrilha que roubava e furtava carros de todos os tipos nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Santo André e Jundiaí. 10 pessoas foram presas. O principal local usado pelos criminosos era um sítio. Lá, eles desmontavam e armazenavam cargas roubadas. São bancos, painéis, volantes, rádios, carcaças, portas e todos os tipos de peças. A Operação Pantanal é resultado de uma investigação que já dura um ano inteiro. Foi através de um homem preso na favela Pantanal, em Guarulhos, que os policiais chegaram ao restante do grupo. Os presos foram levados para a delegacia seccional da cidade. O próximo passo agora é prender 3 integrantes foragidos e descobrir de quais carros são todas essas peças. De São Paulo, Mônica Simões para o Primeiro Impacto. Obrigado, Mônica. E a polícia, atenção, hein? Prendeu mais um criminoso suspeito de espancar uma comerciante de 66 anos no centro de São Paulo durante um assalto. Inclusive, eu recebo a informação que parece que tem funcionário dela envolvido na história também, que passou informações privilegiadas. As câmeras de segurança registraram mais de 8 minutos de agressão. Inclusive, pertences dela também foi roubado. A quantia que é equivalente aí a R$20 mil foi levado dessa mulher. Outros 3 homens também estão detidos. A polícia acredita que a quadrilha é especializada em roubar orientais. Quer saber o criminoso que foi preso da história? Eu vou mostrar a cara dele em 1 minuto. Você aguarda, você me espera, não troque de canal. Continue comigo, 6h43. Eu volto já já. Com o crime sem controle,